Tu já reparou que o narcisista, ele tá sempre te acusando, ele tá sempre dizendo que a vítima tem culpa de algo, que a vítima é algo. Então, em suma, o narcisista, quando ele te acusa, ele tá automaticamente, quase que sempre fazendo uma própria confissão. O narcisista, ele tem o costume de estar acusando a pessoa com quem ele se relaciona. O narcisista, ele sempre vai estar acusando a vítima e, geralmente, aquilo que ele acusa outra pessoa é uma confissão. Ele está falando dele mesmo. Isso acontece porque o narcisista ele quer fugir desse sentimento, ele quer fugir dessa culpa, então ele acaba externalizando isso na pessoa que está na frente dele ali naquele momento, né, naquela relação. E mais especificamente na relação amorosa, né, no relacionamento íntimo com o narcisista, isso vai se tornar cada dia mais peça, né, do teu cotidiano, vai se tornar cada vez mais parte do teu dia a dia. E obviamente isso não é algo que a gente espera, né, da pessoa com quem a gente está se relacionando, mas infelizmente é o que acontece com o narcisista. Porque a pessoa que tem um narcisismo, ela não vai assumir culpa, ela não vai assumir responsabilidade. E a gente que está ali com uma pessoa empática junto com o narcisista, a gente vai acabar ficando meio confuso, porque a pessoa com quem a gente está, né? A pessoa com quem a gente se relaciona ali, ela tá acusando a gente de algo, ela vira pra ti e fala, tu é mentiroso, tu é um duas caras, tu é falso. Tu começa a te questionar, será que eu sou mentiroso? Será que eu sou duas caras? Será que eu sou falso? Isso é natural, porque a pessoa com quem a gente se relaciona, principalmente ali, né, de uma maneira íntima, como no relacionamento amoroso, a gente acaba cada vez mais confiante, constrói uma confiança na pessoa, diferentemente do narcisista em relação a gente. Isso às vezes é meio complicado da vítima, né, geralmente do codependente empático, ele entender por que para a pessoa que tem empatia, todas as pessoas vão ter isso também. A gente acaba pensando, como que o outro não pensa? Na verdade, mesmo a gente nem pensa que o outro não pode não pensar, de tão automático que é essa empatia na gente. Isso geralmente é natural ao codependente, né? São duas coisas que estão atreladas. E que, inclusive, é uma das características que leva o narcisista, na verdade, traz o narcisista até ti, né? Vocês acabam se mesclando ali, essa atração acontece justamente porque o narcisista ele busca alguém para ele estar se aproveitando, ele busca alguém para ele estar utilizando como uma vítima, e o codependente ele busca um agressor, ele busca alguém para fazer ele suprir as necessidades dessa pessoa, do narcisista no caso, ele busca alguém para estar abusando ele, né, de uma forma ou de outra. E é óbvio que isso acontece, principalmente a parte do codependente, isso acontece obviamente de uma forma inconsciente, né? A gente acaba atraindo as pessoas ao nosso redor de acordo com os padrões que nos foram ensinados, principalmente na nossa fase da infância. Então simplesmente tu está buscando replicar alguma relação em que tu esteve inserido, né? Uma relação na qual tu vivenciou quando tu era criança. Por exemplo, se tu atrai um parceiro narcisista, tu muito provavelmente, para não dizer com certeza, tu vivenciou uma relação narcisista quando tu era uma criança. Seja o narcisista do teu pai, seja tua mãe, ou ambos, por exemplo. As pessoas que estavam próximas de ti, as chamadas figuras de autoridades, elas acabam trazendo o quê? Espelhos aos quais a criança vai copiando, principalmente nos anos iniciais, né, da sua existência, onde a criança é muito mais do que nunca uma esponja. Então ela vê algo, ela copia algo, ela tem até o jogo de imitação, né, a criança faz muito bem isso. Então ela está simplesmente replicando lá no teu inconsciente ainda esse padrão negativo, e obviamente tu vai atrair uma pessoa para tua vida amorosa que condiz com esse padrão, porque uma outra questão muito importante da gente ressaltar aqui é que a gente atrai, a gente escolhe conscientemente ou não o que é conhecido. A gente tem, né, popularmente, hoje a gente fala muito sobre a zona de conforto. Eu prefiro chamar, né, de ver essa zona de conforto como uma zona conhecida, porque muitas vezes a zona de conforto ela não é confortável, ela é simplesmente conhecida. A gente tende a optar pelo que a gente já conhece. A gente tende a não querer desbravar, não ter esse senso de aventura, não ter esse senso de descoberta, e simplesmente escolher o que a gente já sabe que vai funcionar, como a gente sabe que vai funcionar. Isso pode ser o ruim também, e muitas vezes isso acontece.
E os relacionamentos narcisistas são bons exemplos desse padrão que a gente traz lá da infância e acarreta na nossa vida adulta posteriormente, certo? Então, só voltando aqui para o nosso foco, o narcisista ele vai te acusar de coisas que tu vai ficar em dúvida, né? Tu, de acordo com todos os padrões que a gente percebeu agora, tu vai trazer para ti essa verdade que o narcisista vai estar expondo e tu vai te questionar. E às vezes, de tanto o narcisista repetir, bater nessa mesma tecla, bater ele com o martelo, tu vai acabar achando que é verdade. Só que o que acontece? No momento que o narcisista vem e te acusa, ao invés de tu questionar se o narcisista é aquilo que ele está acusando que tu vai te questionar, entende? Isso também entra numa das formas de gaslighting, numa das formas do narcisista estar te suprindo, porque o gaslighting ele funciona com o narcisista, por exemplo, questionando e invalidando a tua realidade. E nada melhor do que tu mesmo se questionar e tu mesmo invalidar a tua realidade. Porque dessa forma o narcisista já deixou ali aquela engrenagem funcionando automaticamente dentro de ti, aqui ó, dentro da tua cabeça. Só que tu não percebe, tu vai simplesmente te questionar porque essa pessoa que tu tá, a pessoa que tu confia, a pessoa que tu ama tá te falando aquilo, talvez seja verdade e tu não esteja percebendo. Só que o narcisista, do lado dele, quando ele te acusa, ele se livra, né, dessa acusação, porque ele, por exemplo, sente, né, de alguma forma, vamos supor que o narcisista aqui a gente está conversando, tá? Eu sou narcisista. Aí, durante a nossa conversa, vai surgir, tu vai despertar um padrão em mim. Por exemplo, tu vai ser honesto, tu vai contar algo que tu fez, algo que seria um segredo, tu vem lá e abre pra mim, porque tu confia em mim. Só que eu vou olhar pra ti e aquilo, vou ouvir história e aquilo vai me incomodar. Não porque tu tá simplesmente contando uma verdade, sendo honesto, mas porque a tua honestidade vai me mostrar o quanto eu sou desonesto. Então, ao invés de eu perceber, né, aquele padrão surgindo dentro de mim e abraçar aquilo ao ponto de eu investigar as minhas crenças, de eu investigar a minha trajetória, a minha jornada, a minha história e tomar responsabilidade como um ser humano consciente adulto, eu vou olhar pra ti e falar o quê? Tu é mentiroso, tu é desonesto, entende? Então, no momento que o narcisista ele externaliza aquilo, ele joga pro outro a responsabilidade. É claro que isso não funciona de fato, então o narcisista ele vai estar sempre reforçando isso nos outros, né? E geralmente o foco vai ser uma pessoa ou uma ou duas pessoas, mas que estão dentro desse ciclo de abuso muito mais intrínseco, muito mais forte, algo muito mais que as outras pessoas, por exemplo, na rua, não imaginam o que acontece dentro da tua casa, entendeu? Mais ou menos assim, para simplificar de uma maneira mais tranquila. Então, o narcisista ele te acusando, ele se livra daquilo e ele transfere para ti, ele joga para ti essa culpa do que ele está sentindo. Isso funciona para tudo que ele te acusa, basicamente, né? Ele vai te acusar que tu trai ele, tu não trai. Ele vai te acusar que tu é grosso e quem grosso é ele, é ela. Enfim, todas as acusações do narcisista vão ser simplesmente confissões. Inclusive, se tu chega pro narcisista e fala para ele que ele é narcisista, mesmo tu trazendo provas, tu trazendo explicações, tu dizendo que estudou, o narcisista ele vai muito provavelmente te acusar. Ele vai dizer que tu que é narcisista, que aquelas atitudes que tu falou que ela tem, na verdade, são tuas. Então ele vai jogar o jogo ao contrário pra, de novo, ele afastar aquele sentimento, ele afastar aquela... Não é nem culpa, mas aquela consciência, aquele superego que vem até dentro da própria teoria da psicanálise, que fala da personalidade, ele vem justamente utilizar esse superego para afastar. Então, ele não quer que o superego, né, que essa parte que tem essa consciência maior em relação à culpa, à responsabilidade, essa parte de desenvolvimento mesmo nosso neurológico e também, né, consciencial, ele vai querer aquilo longe dele. Então, ele vai jogar para ti. E porque na cabeça dele, aquilo naquele momento, se ele joga... Pensa que ele tá com uma xícara aqui, ó. Então, tá pesada essa xícara, ó. Toma pra ti. Tu segura essa xícara, entendeu? Então, é isso mais ou menos que o narcisista faz a todo instante. Então, cada vez mais a vítima, codependente ali, a pessoa que tem empatia, está atrelado nesse relacionamento íntimo amoroso com o narcisista, vai se sentindo sobrecarregada e vai cada vez mais pegando. Pegou uma xícara. Pegou o Kindle. Então, cada vez mais a pessoa vai se agarrando a essas questões. Ela vai se atrelando ao que o narcisista sente pegando para ela. Porque é isso que uma pessoa empática faz
no caso, né, até uma pessoa empática que está desregulada. Então essa balança está pendendo para um lado e que acaba deixando o codependente doente. Ele acaba deixando essa outra pessoa de uma forma além do que ela deveria estar pegando para ela, além da empatia positiva. Então a gente passa por um outro lado negativo dessa história que, né, não faz parte do escopo desse vídeo a gente adentrar esse assunto agora, tá? Então basicamente tu vai perceber, né, dentro do teu cenário, dentro do teu relacionamento, como, né, essa verdade se encaixa. Quais são as acusações do narcisista, então começar a perceber que é muito doloroso trazer isso à tona. Porque aos poucos tu vai começar a analisar aquilo e quem sabe tu perceba que o narcisista te acusando de algumas coisas que tu não é, que tu não fez, e que ele, na verdade, é ou faz aquilo. Isso pode te causar muita dor, porque, por exemplo, quando o narcisista te acusa de coisas muito ruins, na verdade, ele que fez, né? Ele que, de alguma forma, tá sendo a origem daquele sentimento, só que como ela é uma pessoa perfeita e não precisa de ajuda e não precisa melhorar, é óbvio que a culpa é de quem tá na frente dele, na frente dela. Isso é muito doloroso mesmo, eu entendo do teu lado, e aos poucos, né, tu vai adentrando e percebendo essa verdade. Isso tu tá até aqui agora comigo assistindo e, né, acompanhando esse nosso diálogo aqui, esse bate-papo, tu vai perceber que é dolorido, mas tudo que tu já passou e que tu ainda pode passar em prol desse relacionamento, em prol de estar com essa pessoa, vale, quem sabe, muito mais a pena tu sentir a dor da verdade do que seguir nessa mentira, nesse parcelamento dessa dor e seguir, né, nesse ciclo nada positivo, nada saudável na tua vida. Certo? Era isso. Espero que te ajude de alguma forma, né? De alguma forma traga uma lucidez, te traga uma clareza. Não precisa tomar como verdade absoluta, é óbvio, mas simplesmente eu te faço o convite para te estar testando na tua realidade, né? Vê a próxima vez que essa pessoa vier e te acusar de algo, busca ficar mais neutro, né? Tenta ficar ali mais tranquilo e observa a acusação dela e te questiona o que essa pessoa está querendo trazer para mim. Será que é verdade? Será que não é uma coisa dela? Será que ela não ficou irritada, então ela analisou essa irritabilidade para mim? Então daí ela vai se sentir mais leve, por exemplo? Então é algo a gente está sempre se questionando, está sempre se auto-observando, certo? Era isso, até um próximo vídeo, tchau!